Fernanda Monzilo, do Fernanda Monzilo Mesa Aposta, e hoje eu vim trazer a primeira aula do Papo de Mesa Aposta. E nessa primeira aula, o nosso primeiro tema vai ser costura. Tá? O que é melhor fazer na costura? Que tipo de costura que eu devo fazer? Que máquina que eu devo usar? Que tecido que eu devo comprar? Vamos falar um pouco de costura. Então vamos lá. Quando a gente começa, a gente tem muita dúvida e muita dificuldade na hora da confecção das peças de roupa de mesa. Até mesmo quem já costura, às vezes tem uma técnica diferente, voltada para outro tipo de costura e dá uma penada para fazer as primeiras peças aceitáveis, perfeitas, maravilhosas. Então, o que a gente tem que observar na hora de começar a produzir roupa para mesa aposta? A primeira coisa, vamos observar tecido. É importante a gente conhecer um pouco dos tecidos e saber escolher os tecidos que vão trazer os melhores resultados para você. Dentre uma gama maravilhosa de tecidos, porque hoje a gente tem tecidos para tudo, dos diversos tipos, com padronagens maravilhosas, com cores vibrantes, a gente tem tecido de tudo, mas tem alguns que não são adequados para mesa aposta. Basicamente, a gente confecciona jogo americano retangular, jogo americano redondo, também chamado de suplá, guardanapo de tecido e caminho de mesa, ou também conhecido como trilho. Hoje as peças são menores, mais práticas, mais fáceis da pessoa ter, de comprar, de consumir, do que a toalha de mesa. Quem gosta de fazer toalha, tem público para toalha, ótimo, continua firme aí na sua jornada. Mas hoje as pessoas procuram peças mais práticas. Já vou dizer para você que dentre todas essas peças, a que vende disparado na frente é o jogo americano retangular. É o que vende mais. E outra peça que tem uma saída bem expressiva é o guardanapo de tecido. Às vezes a pessoa quer só guardanapo, porque ela já tem alguma coisa e ela quer compor com guardanapo e às vezes um porta-guardanapo. Mas a peça que mais vende realmente é o jogo americano retangular. E eu comecei confeccionando o jogo americano em duas versões, de face única e face dupla, dupla face. Eram métodos diferentes, cortes diferentes, para eles ficarem do mesmo tamanho, os cortes eram completamente diferentes e a maneira de costurar também. No jogo americano de face única, a gente usa costura, dobra de bainha, canto mitrado e passa costura. E no jogo americano de dupla face, fazia a costura de luva, né? Você costura no avesso e desvira, mas eu nunca coloquei manta, entretela, nada dentro. E eu abri mão de fazer essa versão. Faço muito raramente por encomenda, por causa do tecido. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O que acontece na escolha do tecido? Quando a gente vai confeccionar, a proposta, você vai comprar, a proposta de tecido, a oferta é muito grande. Você tem tecidos dos mais variados tipos. Então, como uma dica, eu vou falar para você que os tecidos melhores para mesa aposta são os tecidos 100% algodão. Só que isso não está lá escrito na pedra. Eu estou falando isso aqui porque eu já testei os mais variados tipos de tecido. Eu já fiz peças com sarja 100% algodão, com tricoline 100% algodão, com tricoline mista, com tecido aquablock, com gorgurinho, com gorgurão, tudo quanto é tipo de tecido que você possa imaginar, eu já testei. E eu cheguei à conclusão que existem baratos que saem caros. Os tecidos mistos, eu realmente não recomendo. O risco de perda da peça na mão da cliente, para você repor, é muito grande. Por quê? Você vai trabalhar com tecido que tem duas texturas diferentes. Ele tem algodão e ele tem poliéster, que é um tecido sintético. E eles são tramados juntos.
Então, dependendo da temperatura do ferro, o poliéster enruga. E aí é comum a cliente chegar e falar, olha, queimou, o tecido, o jogo queimou. Eu fiz alguns testes, testei dentro de casa e nunca comercializei. Mas tenho alunas que resolveram arriscar e tiveram prejuízo de vender um kit num valor de um tecido mais barato e ter que repor um kit com o valor de um tecido nobre sem custo da cliente. Então ela perdeu esse dinheiro. Então às vezes eu falo, às vezes é preferível você comprar menos tecido, mas produzir peças de qualidade para ter garantia de recompra, do que você sair comprando vários tecidos de texturas e composições diferentes e correr o risco desse tecido enrugar na mão da sua cliente. Na hora de comprar, é muito importante você já saber mais ou menos o que você quer produzir, para comprar o tecido específico para aquilo e não ficar desperdiçando tempo, dinheiro e material. E quando você fica comprando desorganizadamente, você acaba perdendo muito tempo, depois você sofre para fazer suas combinações e você acaba desperdiçando material, porque às vezes você compra um tecido que é lindo, mas que quando você chega, junta com os tecidos que você tem, ele não harmoniza e fica lá parado, e material parado é dinheiro parado, né? Eu falo para as minhas alunas, não façam grandes estoques, vende o que tem para comprar mais, vende um pouquinho, compra um pouco mais, vende um pouco mais, vai comprando um pouco mais, é um montinho, um montão. Você tem um montinho, você faz um montão. Você pega esse montão, que é um montinho, para fazer outro montão. Ah, se você não for assim, você acaba às vezes ficando com muito material parado lá, muita peça pronta parada e muito dinheiro parado. Porque se você comprou, pagou e não vendeu, e aquilo tá lá 2, 3, 4 meses guardado no teu quarto de costura, no teu canto de costura, é todo um dinheiro que você deixou de ganhar e você gastou para produzir. Ah, então, o que a gente faz? Para poder ter uma costura legal, eu recomendo fortemente tecidos 100% algodão. E tecidos de boa qualidade, com boa densidade, com uma gramatura mais pesada, um tecido melhor. A diferença de preço de um tecido 100% algodão de baixa qualidade para um de boa qualidade é muito pequena. E na verdade quem vai pagar isso é a sua cliente. Você sabendo trabalhar e sabendo precificar, você perde menos e ganha mais. Então o que você precisa ter em mente? Você vai costurar. O que? Eu vou fazer jogo americano retangular. Então que tecido que você vai escolher? Né? O melhor tecido para o jogo americano é a sarja. A sarja é 100% algodão. Você tem sarjas hoje que são semi-permeáveis, tá? A água não penetra imediatamente, mas se você deixar molhado, ele vai ficar molhado. Tá? Então você consegue limpar sem sujar o tecido ali, porque isso é um tratamento químico no tecido de algodão, né? Mas é um tecido de algodão. Então ele é um tecido macio, ele é um tecido maleável, com uma boa resistência e que serve, atende muito bem a proposta que a gente tem para a mesa posta. Existem outros, né, como o aquablock, a sarja impermeável, que eu acho ela mais densa, mais dura, mais difícil de costurar, principalmente para quem está começando. Primeiro, porque é um tecido que ele não aceita o ferro, você pode até passar, mas ele não tem memória para ficar dobrado, então você perde mais tempo, a camada fica mais grossa, a costura se torna mais difícil e você tem até o risco de quebrar uma agulha na máquina, né, travar ali, embolar uma linha, porque é um tecido que cria uma resistência na costura. Partindo de saber o que você vai fazer, o que você vai produzir e definindo o tecido que você vai comprar, o segredo do sucesso é você coordenar as suas peças na compra. Então, você escolher um tecido estampado muito bonito. Já procura o que vai fazer parte desse conjunto, desse kit, seja ele qual for, tá? Se for suplá, jogo americano, caminho de mesa, já procure a composição daquilo, porque você vai ter uma noção. Então, por exemplo, você comprou lá
3 metros de tecido, você sabendo cortar com uma boa técnica, o corte no fio, reto, com tecido alinhado, você vai tirar em 3 metros 18 peças. Então você sabe que você vai precisar de 3 metros de um tecido para o guardanapo. E já busca fazer a combinação na hora de comprar. E nem que você volte só com isso para casa, é preferível você ter algo que você consiga efetivamente produzir já bem combinado, uma coisa atrativa, atraente, que você consiga vender mais facilmente para voltar e comprar, do que comprar uma tonelada de tecido e sofrer para coordenar na hora de vender. Tá? Com relação à costura, existem alguns cuidados que a gente tem que ter. Tem aquele grupo que lava tecido e tem o grupo que não lava tecido, e esse eu faço parte, eu não lavo tecido. Mas não lavar tecido não quer dizer que eu não teste o tecido. Quando a gente vai comprar, na maioria das vezes o tecido vem com um viés, e eu recomendo muito o alinhamento. Aliás, eu recomendo não, né? No meu curso ele é basicamente uma exigência. O segredo de uma peça bem feita é um corte bem feito. E se você corta com tecido desalinhado para aproveitar aquela pontinha, você sofre para costurar e às vezes você coloca a peça na mesa e parece que a peça está torta, mas não é, é o tecido que está torto, porque ele não foi alinhado. Então é importante fazer o alinhamento do tecido. E a partir daí, fazer o corte. Para a mesa posta, existem técnicas de corte, onde você corta no fio do tecido, né? E eu com 2 cortes, por exemplo, fazer guardanapo. Eu pego o tecido alinhado, eu passo 2 vezes o meu cortador e com 2 cortes eu tenho 6 peças. Então isso garante que todas as minhas peças tenham o mesmo tamanho. Eu não corto um por um para correr o risco de ficarem de tamanho diferente e eu ter que acertar na bainha, porque isso às vezes dá uma barriguinha, dá uma diferença, na parte de baixo fica um pouquinho mais larga que a de cima, às vezes uma lateral fica maior do que a outra. Então se eu corto tudo de uma vez, vai estar tudo igual, todas as peças vão estar iguais. Tá? Então isso são detalhes de confecção que você precisa aprender para ter melhor resultado. Porque isso facilita a sua vida. Imagina você cortar 30 peças de jogo americano na tesoura, na mão. No final do dia, do serviço, você corta as 30 peças, corta. Mas você vai ter lá, daqui a um tempo, uma tendinite aqui no pulso, nessa parte da mão. Então, se você puder melhorar as qualidades do trabalho que você faz, inclusive para você que vai operar ali as suas ferramentas de trabalho, isso é melhor, tá? É bem melhor. Então, às vezes é importante você conhecer uma técnica que otimize o seu trabalho, que te permita cortar com mais facilidade, com mais agilidade e ter o mesmo resultado a cada corte. Não interessa se você cortou no dia 1º de janeiro, se você cortou no dia 30 de novembro, você vai ter a peça do mesmo tamanho. E isso é importante para você estabelecer um padrão da sua costura. Depois você faz bainha, se for jogo americano, se for guardanapo, você pode, se for caminho de mesa, você pode optar pelo canto que você vai fazer, se é canto simples ou canto mitrado, e ir definindo as suas peças. Coisas importantes a serem observadas nesse processo. Quando você faz dobras de bainha, tenha todo o cuidado para que todas as dobras fiquem do mesmo tamanho. Você não pode ter um lado de 2 centímetros, um lado de 2,3, não é nem 2,5, é 2,3. Porque na hora que você for fechar ali, no avesso, né, na parte de baixo, ele vai ficar desencontrado. E isso demonstra um acabamento mal feito, um acabamento, né, de qualquer jeito. Quando você faz as coisas de qualquer jeito, acaba que você vende de qualquer jeito. Então, presta atenção na bainha, faz direitinho. Na hora de fazer a costura, guia a tua máquina, o seu pezinho calcador,
faz a distância certinha e passa em todas as laterais do tecido com a mesma distância. Para quê? Para você ter uma bainha uniforme, bonita. Não use os pontos muito apertados. Procure usar pontos um pouco mais largos. Desde que você use uma linha de qualidade, use pontos mais largos, um pouquinho mais largo. É difícil falar o tamanho do ponto porque ele muda de máquina para máquina. Mas eu acredito que na maioria, um ponto 4, 4,5 fica bom para uma bainha. Por quê? Porque não é uma costura que segura peso. Quando você vai fazer alguma costura para segurar um peso, por exemplo, fazer uma bolsa, ela vai segurar o peso, aí você tem que fazer um ponto menor. Por quê? Para essa costura ficar mais juntinha e garantir resistência. Mas ali não precisa. E quando você faz o ponto muito apertado, o risco de você picotar o tecido no ponto, dependendo da velocidade da máquina, é maior. Então, calibra a sua máquina, faça revisões regulares, alinhe o seu ponto, alinhe o seu calcador com a sua margem de bainha e faça um acabamento bem feito. A questão do canto, eu vou falar para você, é muito opcional. Eu faço peças de canto mitrado, nos guardanapos dos meus jogos americanos são canto mitrado, mas os meus caminhos de mesa não. Até porque o canto do caminho de mesa ele fica para baixo. Então ele não vou correr o risco da pessoa ir lá, não pegar o cantinho lá embaixo para ver se ele é mitrado ou não. Então eu acabo fazendo canto simples porque eu ganho tempo e tempo é dinheiro. Fazer a dobra e passar o canto, desde que bem dobrado, que não fique rebarba para o lado, que esteja muito bem alinhado, que a bainha esteja do mesmo tamanho, eu passo sim no caminho de mesa o canto simples e vendo muito bem, Então não é este detalhe que vai fazer a diferença, mas se você for fazer um canto mitrado, tem que fazer bem feito, né? E aí eu falo, Fernanda, é difícil, tô arrancando os cabelos. Gente, eu comecei na mesa posta do zero, com mais de 40 anos, e eu não sabia costurar nada. Se me desse um prego, uma agulha, para mim era a mesma coisa, eu não sabia, não conhecia, nunca me interessei. Eu sempre achei bonito. A minha avó fazia lá ponto cruz, crochê, costurava, eu achava lindo, mas eu nunca quis mexer com aquilo. Eu fui trabalhar na área da saúde, eu sou dentista, né? E eu nunca quis. E de repente, num momento da minha vida, eu sempre tive paixão pela mesa, sempre tive. Aí eu tive um interesse de querer fazer peças diferentes para minha mesa, porque eu não encontrava para comprar, e quando eu encontrava era caro demais, muito caro. E aí, não era uma coisa assim tão popular como é hoje, que a gente encontra em tudo quanto é canto, eu fui aprender a costurar e eu sofri que nem um cão, porque eu não sabia nada. A minha mãe tinha uma máquina que é mais velha do que eu, a máquina da minha mãe, porque ela ganhou de casamento, tá mais velha do que eu. E eu peguei essa máquina e eu tive que aprender a entender a máquina, conversar com ela, chamar um técnico para me ensinar a mexer nela. Então o meu começo não foi fácil. E o de ninguém é quem chegar e falar, comecei com o pé nas costas. Faz parte daquele grupo das pessoas, né? Que tem as pessoas que falam a verdade, tem as pessoas que escondem a verdade e tem as pessoas que mentem. Porque chegar e falar, eu comecei do zero, sem saber nada, em uma semana eu estava produzindo maravilhosamente bem, peças lindas, eu só acredito vendo, bem São Tomé mesmo, tá? Não é tão fácil quando a gente não tem noção, eu não tinha noção. Então eu perdi tecido cortando, eu errei várias vezes. Eu perdi tecido na costura de um monte. Gente, eu tenho uma caixa, uma hora eu vou trazer. Eu tenho um baú de rejeitos, que são peças que eu estraguei, né? E depois fica assim, às vezes minha sobrinha tem que fazer um remendo para a festa junina. Pega lá na caixa, a gente desmancha um americano e faz um remendo. Por quê? Porque não dá para... Assim, eu até usaria, mas não vou usar, porque se eu quero trabalhar com isso, eu tenho que usar uma peça decente. E não vou vender, porque eu não compraria aquilo nunca. Mas eu aprendi com aquele erro. Eu evoluí sabendo que aquilo eu não devia fazer. E quando a gente aprende com os nossos erros e a gente define técnicas e aprende costuras específicas, aí a coisa vai.
né? Então a gente não pode ter medo. Existem 3 coisas na vida que paralisam a gente. Uma é o medo. Eu tenho medo de não dar certo, então não vou fazer. Eu tenho medo de não vender, então não vou arriscar. Eu tenho medo de não conseguir. O medo não faz você nem tentar, você nem tenta. Você se acomoda, senta em cima do medo e passa a reclamar da vida. Outra coisa que te paralisa é a vergonha. Eu tenho vergonha, não sei se eu vou conseguir fazer, eu sou muito acanhada, eu acho que se eu fizer eu não vendo. Então, você ser muito envergonhada ou você ter vergonha de repente estar fazendo uma coisa diferente, estar começando com a idade que for um negócio diferente, vai te paralisar. E o outro é culpa. Às vezes tem pessoas que se sentem culpadas. Não vou gastar esse dinheiro porque eu podia, sei lá, comprar um McDonald's para o meu filho. Então você se culpa quando você investe algum dinheiro em alguma coisa que possa te dar prazer e aí você também se paralisa, né? Então são questões que a gente vem trazendo enraizadas e que vão dificultando a nossa evolução. Eu fui com a cara e com a coragem, tá com medo vai com medo mesmo, vamos embora. Errei muito, bastante mesmo. Mas uma hora eu acertei. E dali para frente, quando você começa a ver que você tem a capacidade de produzir, a capacidade de acertar, a coisa muda, né? Você passa a ter mais noção daquilo que você quer fazer e a enxergar aquilo como um todo e vai ficando mais fácil a cada dia. Você nasceu andando? Não. Você nasceu falando? Não. Quanto você treinou para andar e falar como você faz hoje? A gente vê aquelas criancinhas, eu tô com uma netinha agora, ela ainda não, nem um gatinho. Linda, maravilhosa. Mas eu tenho uma netinha, mas tenho uma sobrinha de 2 anos, a minha filhada, minha tchutchurica, tem 2 anos. E ela, quando ela começou a andar, dava vontade de passar a menina com espuma, assim, enrolar ela na espuma, porque ela caía várias vezes, né? Ia de joelho, ia de testa no chão, ela caía, mas hoje ela aprendeu, hoje ela anda, ela corre, ela pula, com 2 anos de idade. Por quê? Porque ela treinou o andar, né? Quando a gente é muito tenro, muito novo, você não conhece o medo, você não conhece a vergonha e não conhece a culpa. Se você tivesse vergonha do seu primeiro tombo, você não andaria hoje. Se você tivesse medo de levar o segundo tombo, você não andaria hoje. Ou se você se sentisse culpada por chorar, por cair, por se machucar e ter que ter alguém que te acudir, você também não andaria hoje, porque você não ia arriscar. Então eu falo, isso são coisas que você pode superar e vai treinando. Pega retalho de costura. Eu que não sabia nada, eu fazia isso. Passava em tecelagem, passava em confecções. Falava assim, você tem retalho de costura? Às vezes a pessoa perguntava, para que você quer? Eu falava, porque eu estou aprendendo a costurar, eu preciso treinar. E eu fui treinando o ponto, fui me adequando e me adaptando com a minha máquina. Fui entendendo que não adiantava eu querer que ela corresse, porque a minha velhota anda devagar. A minha velhotinha é vagaroszinha. Ela é ótima, é uma máquina maravilhosa. Até hoje eu costuro com ela. Mas ela anda devagar. Hoje eu tenho uma máquina mais rápida, tem máquina mais rápida. Mas até hoje a minha bichinha, e eu adoro costurar com ela, é um dos pontos mais bonitos que eu consigo fazer. É uma máquina mais antiga, mas requer um pouco mais de cuidado, mas eu treinei. Pegava, vinha às vezes com sacolas de retalhos de tecido e treinava, fazia uma bainha para treinar a distância da bainha, passava a bainha, via esse ponto não tá bom, esse ponto pode ficar mais largo, esse ponto pode diminuir. A gente tem que treinar. Tudo na vida é treino. E tudo. Eu costumo falar sempre para os meus filhos. Às vezes eles falam, mãe, eu não consigo fazer tal coisa. Quem consegue? Quem consegue fazer? Sei lá, eu não consigo construir um foguete. Mas alguém consegue? Consegue. Então você consegue também. É só você aprender, treinar e uma hora você faz o seu foguete. Na vida da gente é assim. É só a gente aprender, treinar e fazer o nosso foguete. Né? Então, se muitas pessoas conseguem, é óbvio que você vai conseguir. Se você dedicar um pouquinho para treinar,
pouquinho para fazer, uma hora você vai estar fazendo com perfeição, melhor até do que eu. E vai ter os seus resultados, vai conseguir o que você quer. Então, os pequenos detalhes da parte da costura devem ser observados. Quanto melhor forem as suas escolhas, melhores vão ser seus resultados. Você pode trabalhar um tecido misto? Pode. Você pode trabalhar um tecido 100% sintético? Pode. Mas você vai ter o resultado que você quer com isso? Você vai conseguir o mesmo resultado de alguém que faz com tecido que é para isso? É que é a mesma coisa chegar e falar, não, eu quero forrar o meu sofá de tricoline. 3 pessoas que sentaram no sofá, ela vai rasgar. É lindo, é divino, é um tecido nobre, é maravilhoso, 100% algodão, bonito, mas não aguenta. Não aguenta. Então a gente tem que entender que para cada tipo de negócio existe um tipo de tecido. Você pode usar outros? Pode. Vai ter os mesmos resultados? Não vai. Não vai, mas pode usar. E de repente, dentro do teu público, das pessoas para quem você quer vender, isso seja sensacional e você se dê super bem e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Agora, você tem que adequar para aquele tipo de tecido que você usa. Não dá para você pegar uma técnica de costura convencional e querer usar um tecido aquablock. Ele necessita de uma linha mais forte. Ele precisa de uma linha mais forte, porque costurar com a linha de algodão que a gente costura numa máquina doméstica, a máquina doméstica ela até aceita a linha de poliéster, mas ela aceita só na parte de cima, na bobina tem que ser ali, você pode até pôr aquela linha fina de poliéster, mas a linha mais grossa, que é adequada para aquele tipo de tecido, a máquina doméstica não aceita, ela trava, embola na máquina, e você tem que chamar um técnico para desengripar aquela porcaria, porque não dá certo. Agora, tendo a linha adequada, para o tipo de tecido adequado, você vai trabalhar com tecido de algodão, você pode comprar aquela linha de carretel que é poliéster, mas para tecido de algodão, né? Não é uma linha 60. Nos tecidos no aquablock, você tem que costurar com linha 60. E é uma linha grossa, é uma linha 100% poliéster. Para quê? Para garantir aquela costura naquele tecido, porque o algodão você faz aqui, você pega, tem um tecido aqui, um guardanapo aqui. Você pega o tecido, você passa, você dobra. Se eu passar o ferro aqui, eu vim com esse tecido, passei o ferro, tá? Eu vim com esse tecido e se eu deixar ele uma semana vincado ali, ele vai ficar. E eu vou conseguir passar uma costura ali sem nem precisar revisar muito o meu vinco. Por quê? Porque ele tem uma memória. Agora, se eu pego um tecido desses mais rígidos, né, um belize, um aquablock, uma sarja impermeável, eu vou dobrar, eu posso até passar, apesar de que não são tecidos com indicação de passar com ferro quente, mas eu posso passar. Só que se eu deixar de hoje para amanhã, ele já desdobrou inteirinho. Ele já desdobrou. E o que é comum acontecer nesses tecidos na hora de costurar? Você pega um tecido grosso, numa máquina doméstica, com uma agulha fina. Quer dizer, você já vai cometendo vários erros, né? Não são... Por quê? Para cada tecido tem um tipo de agulha. As camadas muito grossas, de tecidos grossos, a máquina doméstica não carrega, ela não transporta. Então você tem que forçar a máquina, ficar puxando o tecido lá atrás. Dependendo da quantidade de camada e da espessura do tecido, dá problema sim. Então você pega aquilo. E para trabalhar com isso numa máquina doméstica convencional, dependendo da máquina, você põe lá uma linha que não é adequada para aquele tipo de tecido, e aí na primeira lavagem, sabe o que acontece? Essa dobra, essa costura aqui, ela enruga, porque o tecido, aqui tem 2 dobras, né? Foi feito assim e assim, tá? Não sei se dá pra ver direito, deixa eu ver se eu consigo, nem eu tô enxergando a costura aqui, tá meio escuro, mas ó, vocês conseguem ver a costura? Eu não tô vendo, juro mesmo. Também com esse fundo de garrafa eu quero ver o que, né? Mas tá, foi feito isso e isso. E aí quando você lava
esse tecido aquablock, ou um tecido muito grosso que você usou, que não é adequado para a proposta da mesa posta, mas você insistiu e costurou com uma linha convencional para uma máquina doméstica, na hora de lavar ele desdobra um pouquinho e aqui dentro ele vai fazendo assim, ó, ele vai enrugando assim na hora de voltar para a mesa. E isso não volta mais, ele volta assim, a bainha fica toda mordida. Então, detalhes que devem ser observados. É importante, quando a gente quer trabalhar com alguma coisa, ganhar dinheiro com essa coisa, que a gente se especialize um pouco nela. Que a gente dedique algum tempo nosso para estudar aquilo e evoluir naquilo. E aí eu falo assim, eu vejo, converso com muita gente nas redes sociais diariamente. E o que eu vejo acontecer? As pessoas reclamam demais por coisas que elas deixaram de fazer. Então eu tenho uma aluna, hoje é minha aluna, e ela fala, meu Deus, se eu soubesse que era assim, eu tinha feito isso antes. Por quê? O tanto de tempo que ela passou insistindo em melhorar os erros, porque ela melhorava o erro, ela não evoluía, ela modificava alguma coisa, mas aquele negócio, você começa errado, vai terminar errado, e por mais que você mude no meio do caminho, você não consegue trocar a roda do carro com ele andando, você tem que parar, tirar um pneu e colocar o outro. Quando você começa um negócio e está errado, no meio do caminho você não vai conseguir fazer ele ficar certo, porque ele já começou errado. Então, o defeito que você está tentando corrigir no meio do caminho, lá no final ele aparece. Ele aparece de alguma forma. Às vezes está ali impecável, lavou, acabou. Nunca aconteceu com ninguém, eu quero que vocês me falem aqui, escreve aqui no comentário. Nunca aconteceu de você comprar uma camiseta, eu tenho um. Ah, deixa eu parar de rir, porque meu pai fala que eu falo rindo e não entende nada que eu falo. Mas nunca aconteceu com ninguém, você comprar a camiseta, tá lá linda, bonita, divina, maravilhosa, você usa, aí você lava, ela faz assim, ó, ela vira, ela entorta, a costura faz, em vez de descer reta, a costura desce assim. Por quê? Porque o tecido está cortado errado. Se você não aprende o corte, em algum momento aquilo vai aparecer. Acabou de confeccionar, fez, aquele tecido tá lá, dobra, você olha, tá perfeito, mas na hora que você lava, todo o tecido encolhe, tem um grau de encolhimento, na hora que você lava o defeito aparece. E a gente não compra roupa lavada. A roupa de uso, o tecido não é lavado. Existem tecidos pré-lavados, mas na hora que você puser na máquina, uns 3%, até 3% de encolhimento vai ter. E o defeito vai aparecer. E por que tem o defeito? Porque em alguma etapa do processo da costura você falhou, né? A escolha do tecido envolve você escolher uma técnica adequada para aquele tecido e o material adequado para manipular aquele tecido. Então você quer trabalhar com aquablock? Você acha legal? Eu acho ele caro. Não é um tecido, são lindos, esteticamente eles são maravilhosos, mas é um tecido muito mais caro. E eu tenho resultados melhores, vendas melhores, com a sarja 100% algodão. Muito pouco eu uso a sarja semipermeável, porque eu tenho bons resultados com aquilo, eu não vou mexer, meu time está ganhando. Né? Às vezes eu compro pela estampa, mas ela é uma sarja 100% algodão com tratamento químico, que é diferente. Mas, gente, a gente se habitua. Outra, eu quero mais é que a pessoa suja a roupa de mesa para vir daqui 6 meses comprar outra, né? É o que a gente quer que... Não posso vender uma coisa eterna. Eu não estou vendendo a mesa para ela, eu estou vendendo a roupa de mesa. Se eu vender a mesa, ela pode ficar 40 anos com a mesma mesa, mas se eu vender uma roupa de mesa para ela usar 40 anos, eu não vendo, nunca mais, porque não vou ter público para vender. Então a gente usa o melhor tecido, a pessoa vai variando aqueles tecidos. Dentro da minha proposta, o preço é razoável, as pessoas compram bem e compram sempre. Compram sempre. Que é o que eu quero. É que nem roupa. Você compra no verão do ano que vem você compra outra. No inverno você compra, no inverno do ano que vem você compra outra. Agora, se o cara faz um casaco que dura 100 anos, você vai comprar outro pra você sair? Não vai, você tem. Tem gente que compra, né? Eu já sou dessas que não compra. Mas tudo bem, então. Então você vai escolher o seu tecido, você tem que ter a técnica adequada para aquele tecido e o material adequado para aquele tecido. Se o seu tecido for muito grosso, for muito denso,
ele vai ficar lindo, mas depois que a sua cliente lavar, se ela não voltar para comprar, pergunta, porque tem gente que reclama, mas tem gente que não reclama. E essa minha aluna, ela reclamava demais, mas ela insistia em fazer coisas que não eram próprias para roupa de mesa. E aí, às vezes, ela vendia porque ela tem muito bom gosto, é uma moça de muito bom gosto, ela faz combinações maravilhosas, a pessoa se encanta e compra, mas depois não volta. E quando eu falei para ela, começa a perguntar, qual é o seu pós-venda? O que você fala? Como que você conversa com a sua cliente? Quantas vezes você vê se ela está satisfeita, você se interessa em saber? Ela falou, não, eu vendo, despacho e pronto. Né? Ou eu entrego e pronto, se a pessoa não vier reclamar, eu não fico sabendo. Não, a gente tem que perguntar. E aí ela descobriu que as peças dela davam defeito e a costura ficava parecendo uma almofadinha, né? Ficava cheia de ar, saía água, mas ficava cheia de ar e cada vez que lavava aquilo aumentava. E eu falei para ela, é óbvio, você não usa a linha adequada para o tipo de tecido que você está trabalhando. Ou você muda a linha ou você muda o tecido. Então não adianta você fazer uma peça maravilhosa e vender bem e nunca mais vender. Porque a pessoa que compra, que gasta o dinheiro, e aí ela chega em casa, é a situação que eu tenho com a camiseta. Eu ponho ela em pé hoje, assim, ela tá assim, ó. O ombro tá aqui e a costura tá pra lá. Eu falo, pô, chega o nível de vir uma parte da costura no meio das costas. Uma camiseta linda. Eu comprei numa loja até legal, mas eu fui lá, eu falei pra ela, falei, ó, eu vim trazer a camiseta, não quero outra, nada disso, eu já usei, já lavei, mas esta confecção entregou isso para você. Na hora que eu provei na loja, estava boa, mas não tinha sido molhada, não tinha sido lavada, né? E aí a gente vê o defeito. Quantas vezes você compra um negócio, você olha, chega em casa, a hora que você vai usar tem um defeito? Acontece. Você vai comprar de novo aquele? Não. Se você for trocar, você vai querer trocar por outro diferente daquilo, ou melhor que aquilo, não aquilo, porque aquilo tem defeito. Então, as técnicas de costura da mesa posta especificamente, porque também falar, eu sei costurar mesa posta. Eu até me arrisco hoje a fazer uma coisa aqui, outra ali, mas quando você domina o corte, 90% do seu resultado final está pronto. 90%. E aí, se você tiver o capricho na sua costura, o cuidado na escolha do seu tecido, né? O cuidado no uso do material adequado, largura de ponto, calibre da agulha. Se você tiver esses cuidados, você vai ter ótimos resultados. E aí depois vem uma outra etapa que você precisa trabalhar venda. Você precisa se dedicar a vender as peças que você produz. Mas na parte da costura, tudo é técnica e tudo é treino. Quanto melhor o teu corte, melhor o teu resultado. O detalhe, eu falo isso sempre, quem é minha aluna sabe, a excelência se faz no detalhe. Quando você tem cuidado com algum detalhe que passa desapercebido para a maioria das pessoas, a partir do momento que você cuida daquele detalhe, ele passa a ser notado e isso traz valor para o seu produto. Então, costurar é difícil? Não. Foi difícil? Para mim foi no começo. Hoje não é mais. Mas eu aprendi a costurar. Então, eu quero que vocês coloquem aqui quais são as maiores dificuldades de vocês na costura. Onde vocês ralam para fazer. O que é o mais difícil? Para fazer uma peça, para fazer um kit, para fazer uma composição, para escolher um tecido, para fazer uma dobra, para fazer o corte. O que é mais difícil? E na quarta-feira a gente vai conversar sobre isso. Peguem as dúvidas de vocês, peguem situações que eu não ilustrei aqui, peguem temas que vocês querem conversar e debater e coloca aqui nos comentários, porque a partir desses comentários de vocês, eu vou preparando conteúdos que vocês estão mais interessados. Porque se eu for falar, eu tenho vários cursos, mas no meu curso, a primeira parte deles são 11 módulos. Então, assunto para falar não falta.
mas eu preciso saber em que nível vocês estão e qual é a dificuldade de vocês para que eu possa ajudar. E tem mais uma coisa, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um grupo do Facebook, onde as pessoas que assistem meus vídeos direcionam para lá, mas eu estou deixando exclusivamente aqui para essa jornada, né, que eu estou fazendo do Papo de Mesa Posta, um grupo de WhatsApp. Por quê? Pelo WhatsApp é mais fácil de eu me comunicar com vocês e saber quem é quem, porque eu sou dessas, assim, super ligada. Eu sou bem distraída que você faz uma pergunta, a primeira conversa que tem no WhatsApp eu respondo. Fernanda, acho que você respondeu para outra pessoa. Eu faço isso direto. Então eu resolvi criar um grupo, porque aí todo mundo vê a resposta, vê a pergunta e ajuda todo mundo. Mas esse grupo é novo e nesse grupo eu estou entregando o Mulher que Empreende Desperta, que tem várias sacadas boas de várias formas. Primeiro que é lógico que eu falo de mesa posta porque foi onde eu fui empreender com mais de 40 anos de idade, né? E que tenho ótimos resultados. Uma coisa que realmente mudou muito a minha vida. Segundo, que eu falo dos primeiros passos, eu cito um pouco dessas crenças que vão amarrando a gente para trás, tem coisa que vai amarrando a gente para trás, segurando, né, a gente ali atrás, você está fazendo força, dando as suas braçadas para sair daquele lugar e você não consegue, porque você acredita que você não consegue. Então eu cito, né, essas crenças para você ter um olhar e se observar. E falo bastante de como é empreender em casa, que apesar de, na época que eu comecei, eu estar com o consultório trabalhando ativamente, eu comecei a costurar no canto entre o lavabo e a sala da minha casa. Ali era o meu ateliê. Imagina a bagunça, né? A confusão que foi introduzir, né, esse estilo novo na minha vida, com filho, dentro de casa, com um monte de coisa. Mas eu comecei assim, até eu aprender e ver que era uma coisa que eu queria levar para frente. Então, no Mulher que Empreende Desperta, eu entendi que ao empreender nesse ramo, e ao sentir a necessidade de conhecer, né, algumas técnicas, de me aprofundar em alguns estudos, eu realmente despertei uma nova realidade na minha vida. Uma coisa muito mais leve, muito mais agradável de fazer e tudo. E eu trouxe esse relato e eu estou disponibilizando gratuitamente para quem estiver no grupo esse livro. São, acho que quase 70 páginas, eu não sei ao certo, 60, 70, mas com bastante conteúdo que vale a pena ser lido. Então clica aqui embaixo no grupo do WhatsApp, entra lá e pede o seu, porque ele não fica ali direto, né? Mas conforme vai entrando gente, eu vou colocando ele ali. Tá em PDF, você pode ver no computador, no celular. Pega o seu e-book ali, que vai ser bem legal, tá? Vai ser bem legal mesmo. Posta suas dúvidas aqui, cite temas, né? Interage aqui. E na quarta-feira, às 9 da manhã, eu entro ao vivo para falar um pouco mais de costura, tá bom? Eu aguardo vocês e vamos continuar com o nosso papo de mesa posta. Um beijo e até quarta-feira.